Quem és tu e porquê é que estás aqui? Eu sou Carlos Teixeira, sou um biólogo e tenho participado nestas manifestações e nestas marchas já nos últimos 20 anos que eu participo, sempre que há manifestações pelos direitos dos animais. E o que é que mudou nos últimos 20 anos? Mudou o facto de isto ter começado, estas manifestações terão começado em meados dos anos 90 com um grupo muito pequeno de pessoas. Na altura havia poucas associações que lidavam com as questões quer dos animais abandonados, quer dos direitos dos animais em Portugal, e eram sobretudo manifestações contra a tauromaquia. Movimentos como o Movimento Antitourada de Portugal, que organizaram as primeiras manifestações, que iam do Marquês de Pombal ao Campo Pequeno, e depois, com o passar dos anos, com as associações a crescerem em número e também em número de membros, a Associação Animal, que entretanto apareceu, passou a organizar a marcha num sentido diferente, do Campo Pequeno para a Assembleia da República, e eu penso que por causa das redes sociais o número de participantes nestas manifestações aumentou muito, inclusive também o número de pequenas associações locais que começaram a surgir no país e que se concentram aqui uma vez por ano para no fundo homenagear a luta pelos direitos dos animais. E como é que era estar numa destas manifestações há 20 anos atrás? Ou seja, em 1997? Sim, por aí, mais ou menos. Era difícil, era mais as manifestações que envolvem causas, que são causas fraturantes, como questões como a tauromaquia eram no Portugal de há 20 anos atrás, não é? Hoje já estou seguro que já não é tanto. Com poucas pessoas a manifestarem-se, era sempre muito difícil, porque era muito fácil para, por exemplo, as pessoas que apoiam a tauromaquia, naquela altura, que passavam na rua e que eram em muito maior número, ofenderem os manifestantes, ameaçarem os manifestantes, e portanto era necessário alguma coragem, inclusive por parte dos manifestantes, em estar ao pé do Campo Pequeno, por exemplo, em noite de tourada, a manifestar-se. E hoje em dia, de facto, é diferente. Hoje em dia, uma manifestação desta organiza-se, tem milhares de pessoas a participar e já não há o mesmo clima de tensão que antes havia. Acho que manifestações junto às praças de touro em dia de tourada, em alguns sítios do país, vão continuar a ser situações tensas e difíceis, não é? Aliás, ainda há 2 anos, inclusive, obtiveram-se algumas imagens junto a uma arena que já não sei bem qual foi, em que houve uma carga a cavalo de um dos toureiros contra a multidão que se estava a manifestar. Mas pronto, por exemplo, esta marcha hoje em dia já é um exercício muito mais simpático do que era naquela altura. Foi aprovado o novo regime jurídico para animais de estimação. O que é que falta fazer? O que é que tu estás aqui hoje a exigir? Há muitas coisas que faltam, quer dizer, no âmbito das diversas lutas que existem por direitos humanos, direitos dos animais, direitos das minorias, há caminhos que estão um bocadinho mais... há caminhos ainda muito longos para se percorrer, e na questão animal há. Por exemplo, em Portugal, hoje em dia, falar da abolição da tauromaquia é uma coisa que já não é tão difícil de imaginar como era, por exemplo, há 20 anos. A Inspeção-Geral das Atividades Culturais, digo eu, disse que nos últimos anos o número de espectadores diminuiu drasticamente, acho que para metade, digo eu. Sim, eu não estou neste momento em nenhuma associação que trabalhe esses números, mas aquilo que me consta é de que, de facto, hoje em dia as pessoas que assistem por exemplo, às touradas aqui no Campo Pequeno são maioritariamente pessoas ligadas ao setor da produção de gado, das ganaderias, etc. Portanto, funcionários, famílias de funcionários, etc. E os bilhetes, a maior parte deles são oferecidos, não se conseguem vender. Aliás, o modelo de negócio, por exemplo, aqui do Campo Pequeno, mudou há 15 anos para cá e começou a apostar muito mais em concertos e em outro tipo de eventos, porque a tauromaquia não consegue suportar. A tauromaquia é um prejuízo, na maior parte das vezes, para quem a organiza.
O que é importante? É importante, eu estava há bocadinho a referir que hoje é muito mais fácil imaginar um cenário em que já não existe tauromaquia em Portugal, porque, por exemplo, a Catalunha e Barcelona já proibiram as touradas. Claro que recentemente há um juiz que veio questionar essa decisão do governo regional e da Câmara de Barcelona, mas quer dizer, os movimentos de abolição hoje em dia já estão a tornar-se expressivos, inclusive em países com muito mais tradição do que Portugal. E Portugal também já se aboliu a tourada no passado. O Passos Manuel aboliu a tourada em Portugal, foi um período de algumas décadas, e portanto já não seria algo de novo em Portugal. Estamos a passar por uma fase em que, século XX, em que a tourada voltou a ter aderentes. Quando voltar a ser abolida, não é absolutamente novo a Portugal não ter isto, até porque nem é uma tradição assim tão antiga em Portugal como se tenta por vezes promover. Mas falta fazer muita coisa ainda, não é? Porque na maneira como os animais em Portugal, por exemplo, aqueles que se destinam à alimentação humana, a forma como eles são criados, como eles são transportados e como eles são abatidos, apesar de já estar amplamente regulamentada, inclusive por regulamentos europeus, que são bastante progressistas, a verdade é que ainda permitem abusos como aquilo que está a acontecer agora, que é desde 2015 que Portugal está a fazer exportação de animais vivos em navios para países como Israel, em que os animais chegam muitas vezes num estado miserável, se não alguns mortos, outros muito doentes, cobertos nos seus próprios dejetos, e também levanta questões, eu diria, de saúde pública bastante significativas. Mas quer dizer, isto é uma situação que há 3 anos não existia e que agora está a acontecer e que está a fugir completamente à regulamentação europeia, para o efeito. Porque à chegada, por exemplo, aos animais a Israel, não se faz a fiscalização da aplicação da regulamentação europeia, porque obviamente que Israel não está abrangido pela regulamentação europeia. Ok, muito obrigado. Os animais estão cá para ficar, deixa passar, deixa passar. Os animais estão cá para ficar. A primeira campanha, que provavelmente já muitas de nós conhecem, é a campanha por um circo mais humano, que é uma campanha que não pretende matar o circo, não. Pretendem que o circo se mantenha, que tenha apoios, sim senhora, que os merece. E a arte circense é muito meritória, mas sem animais. Então, quem é você e porque é que está aqui e com quem é que veio esta manifestação? Vim com os meus filhos, com a minha prima e com o meu marido. Venho todos os anos, há já vários anos, sou vegetariana há 16 e os meus filhos que estão aqui, gêmeos de 19 meses, estão a ser criados também vegetarianos. A única coisa que consumimos de origem animal são ovos, por enquanto. De resto, eles estão... E temos os parabéns da nutricionista constantemente, em como eles são mais bem alimentados do que a maioria dos bebés que ela segue. E o que é que acha da proposta que foi recentemente aprovada no Parlamento de que todos os serviços do Estado têm de ter uma opção vegetariana nas cantinas, das escolas, dos hospitais? Sendo que eles entraram agora na creche e como não é pública, temos que fazer a comida todos os dias para eles, eu acho a opção absolutamente extraordinária. Não só porque facilita os que já são, mas essencialmente também porque vai abrir novas portas a pessoas que acham que ser vegetariano é comer erva e ter muito poucas opções alimentares. E se for bem feito e bem implementado, vai mostrar às pessoas que há um manancial de sabores fabulosos que as pessoas podem experimentar e que se pode viver sem matar animais. E em relação à marcha onde aqui estamos, há vários movimentos por defesa dos animais, de naturezas diferentes. Em relação à tauromaquia, o que é que acha de ainda haver corridas de touros em Portugal? Acho bárbaro e medieval e pouco evoluído da parte da nossa sociedade. É óbvio que, parece-me a mim óbvio, e é curioso que o meu marido vem de família de touradas, portanto, de toureiros, mas acabou por
conseguir compreender que é um costume absolutamente medieval e que não faz parte de uma sociedade evoluída, porque estar a maltratar, estar a torturar um animal por simples prazer, para mim é o equivalente a conseguir fazer o mesmo a um ser humano. Muito obrigado. Porquê é que estamos aqui? Nós estamos aqui para defender os direitos dos animais, especialmente o direito da vida, direito à vida. E como é que se chama? Meu nome é Antónia Gato. Antónia, leva um cartaz na mão. O que é que diz o cartaz? O que é que está escrito? O nosso cartaz é pela defesa, dizemos que somos veganos, pela defesa da alimentação saudável e sem sangue, sem morte. E porquê? Nós não nos alimentamos da morte dos outros nem do sofrimento. Quando diz nós é quem? Nós, os vegetarianos e os veganos. E porquê é que acha que esse tipo de alimentação é mais importante, ou porquê é que segue esse regime alimentar? Porque não causamos mal aos outros animais, especialmente porque não causar sofrimento nos outros animais e não transmitir, não consumirmos para dentro de nós o sofrimento, o sangue dos outros. Há quanto tempo é que é vegana? Há mais de 40 anos. Há 40 anos é há muito tempo, era uma altura em que não era tão comum como é hoje. Quando começou, quais eram as reações das pessoas quando iam a um restaurante, ou aos seus amigos e família? Como é que foi esse processo? A família reagiu muito mal, eu era pequenina, queriam-me obrigar à força a comer carne. Mas as minhas convicções, nem morta me podiam obrigar a comer carne. E até hoje mantive-me vegetariana. E tem filhos? Ou esta menina que está aqui ao seu lado é sua filha? Não é minha filha, mas eu tenho 3 filhos. E qual é o regime alimentar deles? São vegetarianos, a minha filha é vegan. Sim. E teve muito que ver com a sua opção também, ou não? Talvez tenha despertado, tenha-os sensibilizado para a questão da morte dos animais, de nos alimentarmos da carne dos outros, do corpo dos outros. Talvez tenha sido importante, sim, o meu testemunho. E como é que acha que está a correr esta marcha? Costuma vir a outras? Tem vindo noutros anos? Vem sempre. E são maiores ou mais pequenas do que eram antigamente? Descreva-me o que nós estamos a ver, para quem não está a ver e só pode ouvir. Bem, cada vez somos mais na defesa dos animais. Esse é o slogan que têm gritado, e é verdade? Penso que sim. Cada vez há mais jovens, há mais pessoas a despertarem a consciência que é importante não haver crueldade contra os animais. A crueldade, a chacina não traz bem qualquer, nem à nossa vida, nem ao mundo. Muito obrigado. Eu é que agradeço. Obrigada. Queremos mais proteção para os animais. Queremos mais proteção para os animais. Como é que te chamas e porquê é que estás aqui? Ok, sou o Nuno Alvim, pronto, sou o apelido. Estou cá porque acredito neste movimento dos direitos dos animais, me revejo nele pessoalmente e tem sido uma causa pela qual eu tenho lutado durante grande parte da minha vida. Como é que tens lutado por essa causa? Várias formas, como ativista nas ruas, faço parte de um grupo que se chama Porto pelos Animais, do Porto, como é óbvio. Também estou a dirigir neste momento a Associação Vegetariana Portuguesa. Tenho mobilizado várias formas, como por exemplo criei uma petição há 2 anos que acabou por ser debatida no Parlamento e deu lugar a uma lei que garantiu agora opções vegetarianas em todas as cantinas portuguesas. Quantas pessoas assinaram essa petição, Nuno? A petição foi assinada por mais de 15 mil pessoas. Entregámos 12 mil assinaturas válidas no Parlamento. E achas que o facto de existirem estas marchas muda alguma coisa? Ou é o caminho legislativo, como vocês seguiram através desta petição, que pode alterar a realidade? Assim, mudar por si, eu acho que a principal diferença que estas marchas fazem é mobilizar as pessoas, é um espaço de diálogo, de convívio para as pessoas se conhecerem, para criarem sinergias entre elas. E isso é muito importante, trazerem novas pessoas e conseguir mobilizá-las para lutarem pelo que acreditam. Há quanto tempo é que vens a este tipo de marchas? Esta aqui é a 4ª ou 5ª que eu venho da Animal, mas também participo em outras marchas, outros movimentos cívicos, LGBT e direitos das mulheres, etc. Acho que é importante estarem um bocadinho em todas. Notas alguma diferença entre, por exemplo, esta marcha de hoje e aquela que vieste há 4 anos? Há mais pessoas? Há menos? O tipo de reivindicações mudaram? Como é que caracterizavas esse período? Assim, já reparaste que elas são tão longas que é difícil perceber o quão grande elas são, mas eu acho que há 4 anos era capaz de ser um pouco maior.
mas não quer dizer que estejam menos pessoas na causa. Eu acho que cada vez há mais pessoas mobilizadas. Mas qual era a tua outra questão? Desculpa. A questão era o tipo de reivindicações que são feitas, se têm mantido no tempo ou se vão mudando, porque a sociedade vai evoluindo e as reivindicações vão mudando. Como é que o movimento animal tem expressado as suas reivindicações ao longo deste tempo? Qual é o sentido? Eu acho que as reivindicações não têm mudado por si. O que eu acho é que há mais pessoas a aderir a certos tipos de reivindicações à medida que a cultura vai evoluindo também e que as pessoas vão ganhando consciencialização para certos problemas, como é o caso dos canis de abate, que recentemente houve mudanças legislativas e vamos deixar de ter canis de abate em Portugal. Isso também foi o resultado das pessoas se terem mobilizado crescentemente e criarem pressão política para que de facto houvesse essa mudança. E estamos a falar dos canis de abate, como podemos estar a falar de outras questões como as touradas e outras causas que também estão a ganhar mais ímpeto. E acho que isso não é um resultado de mudança de reivindicações, mas sim de chegarem mais pessoas, de sensibilizar mais massa crítica. Uma última pergunta, achas que vai ser possível acabar com as touradas em Portugal algum dia? Sim, acho que vai continuar sempre a haver pessoas que provavelmente vão querer preservar esta atividade, mas é uma atividade que neste momento não tem sustentabilidade financeira, que sobrevive de subsídios. E a partir do momento em que estes subsídios terminarem por pressão pública, não acredito que elas se mantenham durante muito tempo. Eu daria-lhes uma década, no máximo. Obrigado, Nuno. Nada. Nem mais um, touro para a arena, nem mais um. A caça não é sustentada por evidências científicas. Não se demonstra um excesso populacional. Logo, deve-se aplicar o princípio da precaução e não caçar. Defesa animal é obrigação moral. Defesa animal é obrigação moral. Olá, Rita. És a presidente da Associação Animal, Sim. que organiza a Marcha Animal, que conta com inúmeras organizações de defesa dos direitos dos animais. Como é que correu? Correu muito bem, felizmente. Vieram mais de 50 organizações de todo o país, grupos informais também. Estiveram presentes vários partidos políticos também e, portanto, o saldo é positivo, claro. Quantas mais pessoas se juntarem para dizer, mesmo aqui em frente à Casa da Democracia, que nós queremos mais proteção para os animais, melhor. E, felizmente, nós vamos conseguir transmitir lá para dentro aquilo que as pessoas pedem cá fora. E comparado com outras marchas, qual é o balanço dessas? Houve mais gente, menos gente? Muito honestamente já tivemos marchas maiores, é verdade, mas também já estivemos mais pequenas. Portanto, veio quem quis vir, quem pôde vir e nós só temos que agradecer por isso. Esperamos para o ano que seja maior, claro. Qual é o sentido de uma marcha destas? Uma das coisas que percebemos é que há múltiplas reivindicações. Isso não enfraquece a mensagem do movimento de proteção pelos animais? Na verdade é exatamente o contrário, não enfraquece, fortalece. Porquê? Porque nem todas as pessoas se unem pelos mesmos pontos de proteção dos animais. Há pessoas que estão mais ligadas, por exemplo, a animais de companhia, outras abrangem mais, como a Animal, por exemplo, abrangem mais para todos os outros animais sencientes. Portanto, nós somos uma organização que defende o veganismo e assim nós não excluímos ninguém, assim temos todas as pessoas, sejam elas de que extrato forem e sejam elas de que tema da proteção dos animais, digamos assim, forem, no qual trabalhem ou que sejam mais simpatizantes, incluímos toda a gente. Portanto, em vez de enfraquecer, acreditamos mesmo que fortalece. E a verdade também é que para nós é importante fazer estas marchas anualmente, mesmo passados estes anos todos de termos começado a fazer, começámos em 99, porque... A Animal ou a marcha Animal, em si? Animal, sim. Mas já havia marchas anteriores? Que nós saibamos, não. Ela começou a ser feita pela Animal, com outros grupos do Norte, que nós saibamos. Houve algum interregno, mas depois voltámos a fazê-la anualmente. E a verdade é que cada vez menos se vê este movimento como um movimento menor. E é exatamente isso que nós queremos. E por isso é que queremos manter esta periodicidade nesta marcha para que continuemos a mostrar ao resto da sociedade e aos decisores políticos, claro, que na verdade nós estamos muito longe de ser um movimento menor. Somos tão importantes quanto qualquer outro movimento social. É claro que uma série de reivindicações têm tido eco em termos legislativos. Tem havido uma série de produção legislativa nos últimos anos no que toca à proteção dos animais.
há alguma coisa por fazer ou não? O que é que falta fazer? Falta fazer quase tudo, verdade seja dita. Em 2017 falta fazer muito, mas mesmo muito. É verdade, tem-se avançado bastante, mas não se tem avançado tanto quanto se deveria ter avançado nesta altura. Sendo que Portugal é um país do sul da Europa, um país da União Europeia, supostamente bastante civilizado. Isto só para termos uma ideia, sendo nós um país da União Europeia tão civilizado, em 2017 ainda se viciamos bois numa capital, numa praça de touros, para gáudio de uns tantos aficionados. Isso é o último bastião, é um símbolo enorme de quão atrasados nesse aspecto ainda estamos. Mas essa é uma causa que tem cada vez mais eco, não é? Essa ideia de que mais tarde ou mais cedo, eventualmente as touradas vão acabar. Mas que outras causas é que movem o movimento de proteção dos animais, destas dezenas de reivindicações que estiveram aqui expressas hoje? Qual é a prioridade, sabendo que, evidentemente, para vocês todas são prioritárias? Por exemplo, o acabar com o uso de animais em circos é uma das prioridades, rápido, porque já estamos mesmo muito atrás. Portanto, o mais rapidamente possível isso tem que acontecer. Nós temos uma petição a decorrer, se quiserem encontrem a campanha em Por um Circo Mais Humano e assinem a petição. Nós não temos absolutamente nada contra a indústria circense, pelo contrário, achamos que é uma indústria muito meritória, mas o que queremos é que ninguém esteja a ser explorado lá, seja humano ou não humano. Portanto, queremos que o circo não tenha animais. E em breve essa petição depois será apresentada e será discutida, e o que vai acontecer é que, correndo tudo muito bem, vai ser produzida a legislação para acabar com os animais em circos. Uma última questão que tem que ver com vários cartazes que vimos com uma palavra que na verdade é um palavrão, que é o especismo. Explica-nos rapidamente e de forma simples, se isso for possível, o que é isso do especismo. E havia até um cartaz que dizia que o especismo é igual ao racismo e é igual ao sexismo. O que é que isto tudo quer dizer? Especismo significa, ser especista significa-se discriminar indivíduos com base na sua espécie, tal como ser racista significa discriminar indivíduos com base na sua raça e por aí fora. Quer dizer que uma barata ou uma pulga vale tanto como um cão? Nós estamos a falar de animais sencientes. O que é a senciência? Muito rudimentarmente falando, a senciência é a capacidade que um animal tem de experienciar dor, sofrimento e tantas outras sensações de forma consciente. Nem todos os indivíduos que são vivos são sencientes. Por exemplo, seres vivos, como as plantas, não são sencientes, não se descobriu até hoje que sejam sencientes, são seres vivos, que obviamente devem ser merecedores de proteção, mas de forma distinta, porque não têm consciência, não têm um sistema neurofisiológico associado a uma consciência de si mesmas. Portanto, o especismo faz referência à discriminação com base na espécie de outros indivíduos sencientes. Quando falamos de animais não humanos merecedores de direitos, falamos de animais sencientes, claro. E para animal, e o que esse cartaz quer dizer é que os animais são todos iguais, é isso? Sim. Os sencientes. Sim, porque reparem, tal como os humanos, nem todos os humanos têm a mesma capacidade intelectual, a mesma capacidade física, a mesma capacidade a vários níveis. E não é por isso que devem ser menos respeitáveis. De forma absolutamente nenhuma. Todos os humanos, independentemente das suas capacidades, das suas condições, devem ser respeitados e são respeitáveis. E o mesmo se passa com os outros animais, independentemente do grau de senciência que tenham. Okay. Rita, obrigado. Obrigada eu.